Olá, trabalhar um pouco com velocidade média, que é o último item, o último assunto da apostila do terceiro bimestre. E só que eu vou trabalhar um pouquinho diferente aqui nesse formulário. Esse formulário aqui traz inicialmente um texto sobre esportes, começando a mostrar um pouquinho de como é usada a matemática nessa área. E logo a seguir ele tem uma tabela de resultados de tempo de corrida, né, de alguns atletas em uma Olimpíada. Então, eu chamo a atenção aqui para a primeira linha, né, esse atleta canadense e que correu 100 metros em 9, chama atenção que esse ponto aqui na realidade é a nossa vírgula. Essa maneira de escrever é americana, onde eles usam ponto, é a nossa vírgula. Então você vai ver no primeiro exemplo lá que esse número entra na calculadora como 9,84, né? E também os dois valores, as duas linhas de baixo que vão ser usadas no exercício, né? Esse atleta Michael Johnson, né? Tanto nos 200 metros quanto nos 400 metros. 200 metros ele correu em 19,32 segundos e os 400 metros ele correu em 43,49 segundos. Aqui eu coloco algumas fórmulas. Ele chama atenção que essas frações que a gente chama de razão têm nomes especiais e já começa com velocidade média. Velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Na apostila eu não trato dessa maneira aqui. Eu trato a velocidade média como uma proporção. E essa é a ideia mesmo do bimestre, é que eu estou complementando aquela ideia, já que na apostila as coisas têm que ser um pouco mais resumidas, porque só tem 10 páginas. Então eu mostro aqui outras razões, mas essencialmente vai trabalhar só com velocidade média essa publicação. E aqui tem a questão que é para você responder, usando lá a tabela dessa parte daqui. Você vai calcular a velocidade média do Michael Johnson nos 200 e 400 metros. Então você vai pegar 200 dividido pelo tempo que ele gastou e depois os 400 dividido pelo tempo que ele gastou. Sempre distância dividido pelo tempo. E comparar os dois. Como é que faz isso? Então, por exemplo, aquela primeira linha, esse atleta aqui, Donovan, ele correu a distância de 100 metros em 9,84 segundos. Para calcular a velocidade média, é só você dividir a distância, 100 metros, pelo tempo que ele percorreu, 9,84. Usando uma calculadora, você vai encontrar que é aproximadamente 10,16. Então, usar duas casas decimais já é mais do que o suficiente para fazer essas contas, né? Então, é só pegar a distância e dividir pelo tempo. Volto a repetir, usa uma calculadora, essas contas chatinhas, a calculadora foi feita para isso mesmo. E aí você vai ter a resposta em metros por segundo, porque a distância está em metros, então essa distância aqui está em metros, e o tempo está em segundos. Então a velocidade dele vai sair em metros por segundo. Faz a mesma coisa com os valores do Michael Johnson, né? Então vai pegar aqui a distância e dividir pelo tempo. Aí você tem a velocidade média na prova de 200 metros. E vai pegar a distância, 400 metros, e dividir pelo tempo. E vai ter a velocidade nessa prova de 400 metros. E ver onde ele ficou mais rápido. Então, uma questão interessante, bem simples. Eu acabo aqui o texto com mais um texto para complementar a atividade. Volto a repetir, isso é para complementar a última sessão da apostila que trata de velocidade média. A gente volta a esse assunto.